Em nome de Deus e na presença de todos, declaro aberta a 15ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, 24 de maio de 2016. Solicito ao operador de som que coloque o hino nacional. Convido a vereadora Verusca para assumir a cadeira de segundo secretário. Passo para o pequeno expediente. Não tendo inscritos, passo para o grande expediente. Com a palavra é do Isaías. Tempo de 10 minutos. Improrrogável. Senhor presidente da casa, gostaria de saudar a mesa na sua figura, os demais vereadores que estão na mesa, saudar também meus colegas nessa sessão de hoje e saudar de maneira especial meu pai, que se faz presente nessa sessão, meu irmão, meu filho também que se faz presente nessa sessão de hoje. Dizer que, vereador Robson, que hoje eu me sinto muito feliz porque a gente, quando faz uma leitura da conjuntura, e essa leitura da conjuntura política nacional, e essa leitura se confirma através de ações, principalmente divulgadas nos meios de comunicação, tanto midiáticos, como também meios de comunicação através da escrita, a gente fica feliz. Fica feliz que, por entender também que as pessoas podem, vereador Igor, até um certo momento, ocultar, dissimular, fingir a verdade, mas que o tempo, ele é o Senhor da verdade. Num momento ou em outro, às vezes a farsa, a mentira, ela vai ser desmascarada. E a verdade, como diz Che Guevara, a verdade é revolucionária. E Jesus Cristo já dizia que Ele é o caminho, a verdade e a vida,
e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E aí a gente percebe, diante dessas citações, a importância de se falar a verdade, a importância de se defender a verdade. E o que nós assistimos ontem, pelos meios de comunicação, midiáticos, o que lemos pela tarde, principalmente através do jornal Folha de São Paulo, se confirma toda a conjuntura política nacional. O ministro do Planejamento, o homem forte do governo, Michel Temer, que inclusive tinha como uma das funções fazer a ponte entre o Senado, a Câmara Federal e a Presidência da República, é pego em uma gravação com o senhor Machado, onde ele divulga todo o acordão para se acontecer um golpe na presidente Dilma Rousseff. E tinha-se como objetivo, como muito foi colocado aqui, muitas vezes pelo vereador Robson, como muito foi se divulgado por lideranças como Lula, como a própria presidente Dilma, que recentemente foi notificada pela ministra Rosa Weber a dar-se explicações, porque mundo afora, na Europa e nos países da América Latina, ela vinha divulgando esse golpe parlamentar, golpe institucional. E isso ficou muito claro. E isso, cada dia que passa, dentro dos meios de comunicação, fica mais claro ainda que o que se quis ao se tirar uma presidente legitimamente eleita, com 54 milhões, foi estancar, como se diz o senador Jucá, a Operação Lava Jato. E aí, a nossa Suprema Corte, vereador Igor, que tem como responsabilidade guardar a Constituição, respeitar a Constituição, precisa aplicar a lei com igualdade. Porque se Deocílio do Amaral foi preso por desobstruir a justiça, por tentar atrapalhar as investigações da Lava Jato, acredito eu que esse mesmo critério tem que ser utilizado para o senador Jucá. E não é isso que a gente vem observando por parte de algumas pessoas, de alguns juízes do judiciário. O que se existe é um tribunal de exceção que, quando se tem petista que é corrupto, que cometeu corrupção, vereador Robson, se julga nesse país na maior celeridade possível. Mas quando nós temos um senhor Aécio Neves, que já foi delatado 6 vezes, até hoje não se tem um processo, e o Supremo Tribunal Federal pratica, aquela velha política que foi utilizada no Brasil. A política de jogar tudo para debaixo do tapete. E novamente, quem acompanhou aí a gravação, pôde perceber que o senhor Aécio é citado novamente. Quem é que não conhece? Quem é que não conhece o escândalo, o sistema do seu Aécio Neves? Foi colocado isso na gravação. Dizer que esse cenário nacional, às vezes ele também se apresenta por parte de pessoas que participam dos governos, e em especial também no município de Teofilândia. Pessoas ou partidos políticos que inclusive estavam na base do prefeito Adriano, que inclusive era secretário, e ainda tem a coragem de divulgar por aí uma carta onde algumas mentiras são colocadas. Primeiro, dizendo que foi o PT que rompeu com o PCdoB. Respeito muito o PCdoB, a sua história, inclusive nesse processo
de disputa de impeachment, não impeachment, foi um aliado fiel dentro do governo federal. E o que a gente observou, com muito respeito, as pessoas que compõem hoje no município o PCdoB, aqui em Teofilândia, foi acontecendo ao contrário por parte de alguns, não todos. E aí eu vou me referir aqui principalmente ao presidente do PCdoB, me referir ao ex-secretário de infraestrutura, que inclusive disse que foi o PT por aí que rompeu com ele. Eu acho que isso não aconteceu, pois quem rompeu com o governo do prefeito Adriano em um sábado, inclusive de maneira antecipada e com a falta de respeito, foi algumas pessoas que compõem o PCdoB. Porque quem acompanha aí as redes sociais viu muito bem que o suposto rompimento, digo suposto porque lá, no momento da reunião, depois que nós explicamos as articulações políticas que o PT vinha fazendo, inclusive com o PSD, nobre colega, que a senhora é presidente, se baixou mais a crista, que estava alta demais, achando que o PT e o PSD poderia ter fechado um acordo sem conversar com o PCdoB. Inclusive, respeito muito, como eu coloquei alguns dos seus membros, dizendo que o PT foi desrespeitoso diversas vezes com o PCdoB. E eu não concordo, até porque estive na casa do senhor presidente do PCdoB há mais ou menos um ano atrás, falando para ele da necessidade das coligações para vereador, para que a gente pudesse ter na Câmara uma base para poder defender melhor o governo. Inclusive, sugeri para finalizar, que formássemos coligações de mutirão, tanto o PCdoB, como o PTC e quanto o PT. E o senhor secretário me disse que não. Então, dizer em reunião, dizer por aí na zona rural, que existiu desrespeito do PT com o PCdoB, isso aí eu não concordo de maneira nenhuma. Inclusive, sempre foi um aliado histórico. E pelo reconhecimento do prefeito Adriano a esse partido, que foi o primeiro partido na eleição municipal a aderir à coligação, se ganhou uma secretaria, mesmo sem ter uma expressão de voto muito grande no nosso município. Então, deixo aqui a minha indignação, porque fui citado, inclusive, numa carta que se espalhou aí pelas redes sociais, como se o que o prefeito Adriano tivesse feito foi uma falta de respeito, principalmente ao presidente do PCdoB. Dizer a ele que falta de respeito foi o que ele fez com o PT, que inclusive rompeu, sem no mínimo conversar com o prefeito Adriano e sem chamar o partido para o diálogo. Isso aí é que foi uma falta de respeito. No mais, não irei me prolongar por causa do tempo, vou respeitar o tempo e irei me pronunciar na ordem do dia. Muito obrigado. Convido o vereador Raimundo para assumir. Requerimento 05/2016, o vereador Robson dos Santos Pereira requer ao presidente dessa casa que possa, de acordo com o parágrafo 1º e 2º do artigo 72 do regimento interno, retirar seu nome da CPI e substituir pelo vereador Isaías de Oliveira. Anteciosamente, Teofilândia, 24 de maio de 2016, Robson dos Santos Pereira, gabinete do vereador. Respeitando a proporcionalidade partidária, fica substituído, já que essa vaga é do PT. Eu fico só no aguardo da CPI se reunir para definir quem será o presidente, o relator e os membros. Dando continuidade, mais algum orador? Com a palavra, vereador Robson, tempo 10 minutos.
Senhor presidente João Carlos, senhores vereadores, vereadora Verusca, representando todas as mulheres deste município, queria cumprimentar todas as pessoas aqui nesta sessão, os companheiros da comunidade do setor, da pessoa do companheiro Cirilo, Dona Josete, uma senhora sempre presente aqui nas sessões. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade e mais um dia de estarmos aqui com a missão de representar o nosso município. Agradecer a Deus pela chuva que cai em nosso município, em nossa região, e verdadeiramente o agricultor, o homem nordestino, a mulher nordestina sente alegria em poder cultivar a terra. Então a gente louva a Deus por essa bênção que o Senhor nos manda no dia de hoje. Quero, senhor presidente, cumprimentar todas as pessoas que escutam esta sessão pelo Facebook e dizer que nós estamos bastante felizes com o novo secretário de infraestrutura do município e em tempo que eu venho pedir melhoria nas estradas do município. Estive conversando hoje com o senhor Jailson e pedi a Cirilo melhoria para a região do setor, localidades dentro da comunidade do setor e a chegada do setor, aquela ladeira depois da Roça de Baixo até entrar no setor. Está uma situação precária e peço ao secretário de infraestrutura, que com certeza vai estar acompanhando esta sessão, que agilize a estrada, aquela buraqueira que está na chegada do setor. Peço também, senhor presidente, reparos para a ligação ali entre a Lagoa do Mato e a Lagoa de Ramo. Tem um trecho ali que está praticamente intransitável. É uma estrada, de pouco movimento, mas que tem pessoas que moram naquela região e que precisam se locomover. Passei por lá essa semana observando e está precisando de reparos, vereador Walter, naquela região. Tive passando também pela comunidade de Lagoa de Ramo e também está precisando que a máquina volte a passar ali dos Três Zequinhas até as mediações da comunidade de Lagoa de Ramo. Então fazer essa cobrança aqui. Com relação também à iluminação pública, pedir ao senhor Lebrinho, que também está ligado à Secretaria de Infraestrutura. Sabemos das dificuldades, das dificuldades que tem a secretaria, mas que possa estar havendo algumas lâmpadas que o pessoal da Lagoa de Ramo pediu. A comunidade da Bola Verde está recebendo uma nova iluminação, e está sendo também podadas as árvores para dar uma visibilidade, uma vista melhor à comunidade de Bola Verde. Depois, senhor presidente, venho falar sobre o projeto, pedir ao senhor que possa colocar em votação e explicar aos companheiros vereadores que não há da minha parte nenhuma intenção de chamar a atenção da comunidade e muito menos dos senhores vereadores. Esse projeto de lei, na minha cabeça, tem as melhores das intenções, que é a gente começar a moralizar a casa da cidadania, e o exemplo tem que partir de nós mesmos.
eu penso que o exemplo tem que partir de nós mesmos, né? Não venham para confrontar nenhum vereador, pelo contrário, tenho o maior respeito por todos que estão aqui, até porque foram votados pela maioria dos eleitores do município de Teofilândia. Então, cada um, e a vereadora que está aqui, tem a legitimidade do voto direto. Tem a legitimidade do voto direto. Então, primeiro, existe da minha parte um respeito muito grande como cidadão dos senhores vereadores, e existe um respeito pela confiança que foi depositada a cada vereador aqui nessa casa. Então, queria pedir aos senhores vereadores que a gente possa aprovar esse projeto de lei, para que a gente possa dar exemplo. Tenho certeza que esse exemplo, partindo de Teofilândia, pode servir de exemplo para outras cidades aqui na região, vereador Walter. Nesse momento, tem pessoas do outro lado do oceano ouvindo esta sessão. Tenho amigas que moram na Suíça, né, que aqui todo mundo conhece, a sobrinha de Bira, de Gracinha, esposa de Bira da Cesta do Povo, que mora hoje na Suíça, né? Neta de seu Duzinho da Lagoa do Canto, né? E ela não perde a sessão de Teofilândia, está acompanhando lá na Europa. Temos a filha aqui de seu Mundinho, né? Mora hoje na Itália e também faz questão de acompanhar o trabalho do Legislativo nesta cidade. Que nós possamos dar esse exemplo, que nós possamos ser para os outros vereadores verdadeiramente autênticos, comprometidos com aquilo que o povo nos confiou. Para finalizar, senhor presidente, queria fazer uma reflexão. Pediria a atenção dos senhores vereadores. Nós temos um número, eu acredito que um número considerável, de pré-candidatos a vereadores para o próximo pleito. E certamente alguns serão eleitos, né? Porém, eu fico observando, vereador Walter, que para mim o primeiro passo para você se candidatar a uma cadeira nessa casa, eu acho que é estar afiliado a um partido político e, no mínimo, acompanhar as sessões da Câmara. Porque é o que eu não vejo. Tem milhões de pré-candidatos a vereadores. Agora pergunte qual é o que vem aqui, nessa casa. Qual o exemplo que vai dar de participação? Porque política e democracia é participação. E aí eu tenho que fazer justiça com o nobre companheiro Cirilo, que é um pré-candidato a vereador, e que sempre que possível, de uma das comunidades mais longe deste município, está aqui participando. Outros, vereador Raimundo, nunca pisaram os pés aqui. Então, aproveitar para pedir aos senhores pré-candidatos a vereadores, que certamente irão escutar esta sessão, que possam começar a participar, para começar a ter mais conhecimento, começar a ver como procede a mesa da casa, ter conhecimento da lei orgânica, ter conhecimento do regimento interno dessa casa, porque ser vereador, para mim, é responsabilidade. Mas, infelizmente, tem muitos que estão olhando só o salário de vereador, principalmente agora com o novo aumento, que não chegará àquele teto. Muitos estão pensando só no salário de vereador. Então eu quero deixar aqui meu registro e minha indignação para muitos que estão pensando só no salário de vereador. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. O mérito de cada um aqui é pessoal. O trabalho do vereador Walter é feito e eu tenho que respeitar. O trabalho da vereadora Verusca é feito e eu tenho que respeitar.
o meu trabalho é feito e os demais terão que respeitar. Que a gente não possa estar nesse pleito eleitoral tentando denegrir, tentando colocar a imagem do companheiro para baixo, tentando sujar, porque o povo saberá dar a resposta certa. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância do tempo, e me pronunciarei na ordem do dia. Dando continuidade, com a palavra o vereador Walter. Justificando a ausência do vereador Reinaldo, que está acompanhando a mãe dele, que está fazendo a cirurgia. E o vereador Jordânio, até o momento, não foi justificado. E só lembrando que as faltas serão descontadas no mês seguinte. E os vereadores que têm faltas e não foram justificados, de forma de atestados ou uma coisa parecida, até o final do mês, terão seus vencimentos descontados no mês seguinte. Isso aí é sem perdão. Com a palavra, vereador Walter. Senhor presidente, cumprimento os colegas da mesa, os outros demais colegas, a colega Verusca, cumprimento a plateia, em especial ali, em nome de todos, eu cumprimento o senhor Salles, pai do vereador Isaías, um cidadão que dá exemplo de cidadania, então isso é importante, a gente saber entender e diferenciar as questões que envolvem o cidadão, que envolve política, enfim. Eu até, nobre colega Robson, em relação à estrada da Lagoa de Rama, tem uns pontos que eu aí acrescento o pedido ao secretário, que precisa colocar cascalho mesmo, né? Tem uns trechos ali que precisa de cascalho para que se fique numa situação melhor, para que a gente possa trafegar. Eu estive hoje no Fogo Pouco e na Limeira, e realmente as estradas estão muito complicadas. E fui no posto de saúde da Limeira e fiquei muito preocupado com algumas situações que vi. Eu até peço aos colegas que possam estar vendo, os colegas aí que são da base do município, porque o posto de saúde estive lá antes da sua inauguração e hoje voltei, está pronto, funcionando, porém falta algumas coisas que consideramos essenciais. Exemplo, o posto de saúde não é murado e a maioria não, todas as suas janelas e portas têm vidros. Inclusive já me relataram que houve há poucos dias alguém jogou uma pedra, algum vândalo, e quebrou uma dessas portas. Então ficam equipamentos lá, fica cadeiras, fica várias coisas, materiais de trabalho. E a sorte é que o povoado da Limeira é um povoado muito tranquilo, mas a Secretaria de Saúde, eu acredito que precisa tomar uma atitude o mais breve possível, antes que seja tarde. Ou colocar grade nas janelas e nas portas, ou fazer um muro que possa vir a proteger o bem público. E onde estive observando também, que funcionários me mostraram, tem alguma coisa em relação ao sistema de drenagem de esgoto, que, segundo funcionários, fica o tempo todo com odor de esgoto nos compartimentos de ralos. E, inclusive, nas pias, segundo informaram, que parece que há algum defeito naquele primeiro ralo da pia, que a água não desce diretamente para a garganta, ela escapa para o lado e fica em todas as áreas molhando. Então, são coisas pequenas, fáceis de resolver. E, enfim, para quem está ali no dia a dia, isso é muito ruim. Mas, na verdade, a minha ida hoje foi ao Fogo Pouco, especialmente no posto de saúde do Fogo Pouco, onde fui convidado pelo enfermeiro, senhor Michel, me autorizou a citar o seu nome, e ele me relatava umas situações que ele disse, não, mande uma pessoa ir lá. Eu fiz, não, eu mesmo vou, porque mandar alguém é diferente da gente ir.
E assim eu fiz. E se alguns dos colegas não tinham conhecimento, o posto de saúde do Fogo Pouco ele recebeu uma ampliação do programa PAC 2 do governo federal, orçado no valor de R$ 107.837. E deram início às obras no dia 13 de maio de 2015. E com a previsão final para 13 de agosto de 2015, no montante de 3 meses de trabalho. Onde, nesse período, o pessoal foi remanejado para a escola, que está desativada, que é do lado. E aí onde começam os problemas, porque eu não consegui perceber onde está pior, se é na escola ou se é no posto de saúde. A situação da escola é como um salão normal, e ali tem uma mesa aqui que é do médico, outra ali do enfermeiro, outra para curativa, enfim, num salão só. A princípio isso não existe, né? Porque se uma pessoa precisa tomar uma injeção, numa consulta precisa de alguma situação, não pode, porque está todo mundo aqui na sala, um olhando para a cara do outro. Isso já não pode. E para piorar a situação, já tem uns 4 dias que está sem água na escola. Não tem água. É apenas um banheiro, que é o banheiro da escola, para todos, para médicos e funcionários e pacientes. E não tem uma gota de água. Então, sinceramente, aí é onde eu não quero que digam que eu digo isso porque sou oposição. Eu sou um cidadão e minha obrigação foi ver para saber contar. Não é possível que a secretária Núbia, com a experiência que tem como secretária, possa fechar os olhos para uma situação dessa. E tem mais. Quando eu fui no posto de saúde verificar a situação, de cara tomei um susto. Na chegada, um bebedouro enferrujado, acabando de cair. Está lá. E olhando as partes, o teto da parte nova, o forro, já tem lugar, já com sinais de desnível. Os arremates, não precisa ser profissional da área para entender que aquilo ali está mal feito. Não precisa entender de forro para entender que aquilo está mal feito. E pior, tem ponto já da parede nova que já está soltando o reboco. Imagine aí os senhores e senhoras uma situação dessa. Será que a prefeitura não tem uma pessoa para fiscalizar isso? Que empresa foi essa que fez? Em que âmbito está essa situação? Eu fiquei assustado quando eu vi. Então eu convido a todos os colegas que possam fazer uma visita lá para ver, porque a situação é pior do que se possa imaginar. Eu não sei o que é que está pior, se é a situação do posto de saúde ou se é a situação da forma de atendimento dos profissionais. Porque pegar um profissional e colocar numa área daquela, sinceramente. E tem também pontos de vazamento de água do telhado. Com essa chuva. Tem histórico de que já quebraram janelas, pessoas jogaram pedra na janela, mas sugere-se que colocasse ali umas 3 ou 4 fiadas de bloco em torno do posto para que não iniba pessoas de pular. E segundo informações, que estaria dependendo apenas de desentupir o esgoto do banheiro de cadeirante feminino, que seria a parte antiga do posto. Então, sinceramente, é preciso que a secretaria se manifeste, que a secretaria possa realmente corrigir essas pendências da parte nova com a empresa que foi responsável e que possa também reativar aquele posto de saúde, porque a estrutura é muito bonita, é muito boa, mas eu não entendo como é que pode não ter alguém para verificar essa situação. Eu fiquei assustado quando eu vi, e qualquer um dos colegas que possam passar lá para ver e vai confirmar tudo isso que eu estou falando sem faltar uma vírgula. Digo aqui sem acusação nenhuma, apenas a realidade. Então,
Qualquer um vereador que quiser passar lá, pode observar e ver o absurdo que está a situação do posto de saúde do povoado de Fogo Pouco. E, segundo informação de funcionários, não tem uma pessoa responsável pela higienização, pela limpeza. Então imagine como é que funciona um posto de saúde sem ter uma pessoa para fazer a limpeza geral. Então fica aqui no ar a interrogação e que a secretaria possa realmente perceber e que nós vereadores também fiquemos atentos a isso, porque isso está acontecendo embaixo dos nossos olhos e eu me sinto culpado porque precisou o enfermeiro vir a mim me contar a situação. Antes disso, eu estar fazendo o meu dever de casa, de estar fiscalizando, mas a gente se apega muito a essas viagens que a gente faz para fora do município e às vezes até esquece de fazer o nosso dever de casa, que é fiscalizar o município. Então, eu peço aos colegas que possam fazer esse roteiro, que possam estar vendo, porque a situação é muito grave. No mais, fica aqui... Vereador Walter. Pois não, colega? Eu quero lhe parabenizar pela sua fala, no sentido de ter ido à comunidade para fazer essa vistoria. Isso é o nosso papel. Isso não é mais do que o nosso papel, né? Não existe uma pessoa, né? Uma pessoa que vá lá, olha, não existe um cargo. Eu acho que esse é o nosso papel como vereador. Até porque nós ganhamos salário para isso, para fiscalizar. Essa é a nossa missão. É minha, é do presidente da Câmara, é de cada um de nós aqui. E que bom que o senhor foi lá, fez seu papel. E eu acho ainda mais que eu tenho percebido muito pouco posturas como essa do senhor, de identificar o problema e ir no órgão competente, que é a secretaria, buscar respostas e soluções. Porque esse é o nosso papel. Ou a gente foi eleito para outra coisa? É o nosso papel como vereador, né? Eu amanhã provavelmente devo ir lá para verificar, anotei aqui os pontos que o senhor colocou, para verificar de perto isso, mas essa não é uma missão só dos 2 vereadores da situação. Não é só os 2 vereadores da situação que recebem salário. Aqui todo mundo recebe. Então todo mundo aqui tem a missão de ir em todos os órgãos, inclusive no cemitério, para ver como é que está. E buscar com a secretaria, ô Núbia, por que está acontecendo isso aqui? Por que não terminou se o prazo eram 3 meses? Né? Então parabéns pela fala do senhor. E a pessoa para fazer essa fiscalização são os vereadores. Obrigado. Nobre colega, boa noite a todos presentes. Eu não quero perder o gancho também para dar minha opinião sobre essa sua ida, porque isso é interessantíssimo, porque isso pode repercutir até na próxima gestão, como se ouve falar sobre as referidas quadras, que em alguma situação eu já ouvi comentário da população que o culpado sempre, uma boa parte, está na fiscalização dos vereadores. Então, dessa forma que foi vista por o nobre vereador, agora, caso essa obra não seja uma obra bem construída, problemas futuros vai refletir, na verdade, em cima de nós. Então é interessantíssimo essa sua visita, e na próxima estaremos juntos, colega. Obrigado. Então a gente percebe que há uma negligência por conta do município, porque como é que a previsão era para 3 meses e já passa de 1 ano? Então isso tem que ser observado, né, nobres colegas? Então isso há uma negligência por conta do município, porque aí pode-se dizer, porque a empresa que ganhou, e
quando a empresa ganha que ela não dá conta do recado, ela pode ser descartada, porque nas cláusulas tem os pontos que pode sim ela perder a vez e ceder a vez para outros. E também, uma observação que fiz, que também há ferrugem na balança e em macas. Então, são situações, isso aí é o mínimo do mínimo, mas pode ir qualquer um dos colegas, não falta uma vírgula e nem está acrescentado do que eu disse aqui. Eu olhei atentamente, vários pontos de vazamento de água do teto. Então a situação, como é que termina de fazer uma obra e já está com essas situações. Então é preciso que a Secretaria de Saúde dê uma resposta, porque esse tipo de coisa é inadmissível. Então eu agradeço os colegas pelo apoio na situação, mas precisamos realmente ir de perto ver, que o nobre colega Robson possa ver e todos os outros colegas, e que a gente faça valer o nosso direito de agente fiscalizador. Digo isso sem paixão nenhuma política, como um cidadão, porque não preciso aqui estar tentando denigrir ninguém, mas eu só acho que isso aí passou da conta e muito. Muito obrigado. Dando continuidade, não tendo mais orador, com a palavra o vereador Igor Moura. Peço licença, senhor presidente, para falar daqui mesmo, que vou ser breve. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, povo aqui nessa noite presente, aqueles que nos escutam via os meios de comunicações. Primeiro a fala do vereador Walter, e passava um filme aqui na minha cabeça, vereador Walter, quando ontem, exatamente há 4 anos atrás, eu mais o vereador Reinaldo, estávamos no carro da Câmara e visitamos várias comunidades, fazendo esse papel de fiscalização, visitando o Pulso dos Pinhões, visitamos algumas escolas. E dali eu tomei um trauma. Estou tentando me recuperar desse trauma. Exatamente nesse dia, Reinaldo marcou, a gente pedimos autorização do presidente e fomos almoçar em Dona Fátima. E justamente nesse dia, meu pai tomou uma queda e veio a falecer. Ontem completou 4 anos e depois disso, eu parei. Parei para pensar que naquele momento eu podia estar em casa, né? E caiu de uma rede e botei muita coisa na cabeça. Estou tentando me recuperar desse trauma e quando se fala nesse tipo de ato, é louvável. Eu frequentei muito o Tribunal de Contas e eu tenho esse trauma com relação a essas visitas. Fui marcado pelo destino com essa fatalidade. Ficamos até meio-dia. De meio-dia em diante foi a correria, que foram 2 semanas e ele chegou aí a óbito. Queria registrar isso e queria falar do evento que eu participei na semana passada, a última quinta-feira, na cidade de Serrinha, a convite do deputado Luciano Simões, onde lá se deu-se um pontapé para as eleições municipais de Serrinha, onde Vardinho Serra, Plínio Carneiro, Berg da Aragon, Ulisses, genro de Lulu, Rogério da Cerâmica, Justino Júnior, Tânia Lomes, Vardinho Serra, na pessoa de Ferreirinha, aderiram e firmaram o compromisso com o candidato Adriano de Zevaldo. Fiquei no evento e lá vi um pouco de maturidade política. E me reporto aqui a Teofilândia. Nós precisamos aprender muito. Não que Adriano, na minha opinião, seja a melhor opção para Serrinha. Outro grupo terá decisão. Agora, Teofilândia é um mal não só de um grupo político, de todos os políticos hoje envolvidos, que se deixa uma decisão para os 49 do segundo tempo.
e deixa margem para especulação, para mentira, a especulação de recebimento de proposta, a especulação que no último dia aí quem for encabeçar a chapa ou vai ser vice de alguém foi vendido. E eu acho que política chega um momento que se deve haver a decisão. Eu acho que o que empurra essa questão é a questão da confiança. A questão da confiança. E a confiança tem que haver na política. Ninguém vai servir para encabeçar uma chapa de vice, candidato a prefeito, ou os vereadores, e de uma hora para outra há um rompimento. E esse rompimento prejudica diretamente o povo. Nós assistimos isso na gestão passada, um rompimento do prefeito com o vice, e aí deu no que deu. A atual gestão, não sei qual foi, rompeu prefeito e vice, e depois tenta se juntar, e as pessoas ficam a interrogar. As pessoas vão ficar a interrogar. Por que brigou? Porque era ruim. Porque alguém especulou e agora é bom. Então nós temos, eu fiquei feliz em Serrinha, porque Serrinha, para mim, deu um exemplo. Aquele grupo político é assim. Decidiu-se Adriano, eu acho que o outro lado lá parece que é Gica. Pronto. As pessoas irão marchar, o povo está consciente, os candidatos vão apresentar suas propostas. E isso, sou sincero a dizer a vocês, estou sinceramente, profundamente triste, muito triste. Fizemos, e eu tenho esse compromisso firmado, na candidatura de Jackson ou na candidatura de Melry. É o grupo que eu, o vereador João Carlos, Verusca e outros fazem parte, e que pode se haver outras conjunturas, mas a gente demora demais. Isso é ruim para a população. Não está em jogo um projeto pessoal. O que está em jogo é o futuro de uma cidade. E o momento é difícil para a política nacional. O momento é muito difícil. Não é só de um grupo político, de um partido. É de todos. É de todos. Conselheiro. Eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo discurso. E nas conversas que, inclusive, nós já fizemos com os líderes de cada partido, a gente falou dessa necessidade de decisão. Entendeu? E, inclusive, a gente chegou a cogitar um prazo, até o 30 de junho. Prazo esse que, inclusive, eu já estou começando a achar, diante das conversas que já está existindo em redes sociais, né, diante até mesmo de algumas posturas de alguns partidos políticos, de alguns pré-candidatos também a vereador, eu acredito que a gente precisa sim, né, antecipar essa decisão, até para evitar essas especulações, porque principalmente para nós vereadores que ocupamos cargo, o nosso nome fica muito exposto, e isso é um desgaste muito grande, porque muitas vezes não se tem aquela prudência por parte de algumas pessoas de se ter o filtro, né? A conversa sai, o comentário sai, né? E às vezes sai como uma verdade absoluta, como se tudo aquilo que fosse ventilado para a sociedade para lá fora fosse verdade. Então eu tenho a mesma preocupação que Vossa Excelência. Iremos estar novamente retomando para a semana as conversas com as lideranças, com os partidos políticos, para que realmente a gente possa antecipar, né, essa decisão e tentar tomar uma decisão para o bem de Teofilândia, para que não aconteça, né, um regresso, um atraso político na nossa cidade. Calma, senhor presidente. Então é isso, e eu reafirmo, não é um problema de um grupo político, para eu deixar aqui bem claro, é de todos aqueles envolvidos na política de Teofilândia. Nós devemos evoluir, porque o que se fala é de um projeto para a cidade. Um projeto para a cidade, e nós deixamos para os 49 do segundo tempo. E é o que o vereador Isaías tem que ter uma definição, que seja Chico, Francisco e
fica o exemplo da confiança. Com relação, vereador Isaías, a Brasília, eu quase estou pouco comentando com relação a fatos que acontecem, até porque a cada dia nós somos surpreendidos com mais uma notícia. Nessa última agora de Romero Jucá, que vem ao longo dos anos sendo líder de governos, e que foi gravado lá em março, aquela gravação com o Machado, né, e que agora a Folha de São Paulo divulga. Tivemos isso, Vossa Excelência esqueceu, com o ministro em exercício, Aloysio Mercadante. E tivemos com o ex-senador Delcido Amaral, o único até o momento punido. E essa operação Lava Jato, eu quero deixar bem lá na frente para avaliar ela, porque eu acho que muita coisa vai acontecer. Está sendo um exemplo, se permanecer da forma que está, que a mentira, que o erro, venha de quem vier, será retraído e punido. E eu ontem analisava as coisas e as pessoas. Via a esposa de Fernando Collor de Mello, que foi exemplo quando foi presidente, impeachmentado por causa de fraude, envolvido ontem em uma delação premiada, a mulher recebendo dinheiro para ir para fora do país. Para ele, vereador, só para concluir seu tempo. Não bastou-se ele ser impeachmentado. Parece que a justiça não vale nada. José Disseu, mais uma vez, eu acho que ele vai findar os dias da vida dele na cadeia. E esses que a todo dia são pegos nos telefones, e podiam adotar a lei do silêncio. Diz que peixe morre pela boca, e o peixe está morrendo pela boca. A cada dia uma gravação, a cada dia uma questão. E vários partidos políticos envolvidos. O final a Deus pertence. Mas é bom que o Brasil depende muito de uma reforma na sua Constituição, na lei. A lei deixa muita brecha, um sinal de impunidade, um sinal chamado eles jurisprudência, embargos, uma série de enredos, e a devolução da credibilidade ao nosso país. Fico muito triste. Hoje eu fui na casa de um cidadão que é operador de máquina, e a palavra dele: Igor, arruma aí um trabalho para mim. Eu virei para ele e disse: mas tu é operador de máquina, bicho, é difícil um operador de máquina. São 11 milhões de desempregados, e que não foi criado por um grupo só, foi criado por um sistema eleitoral, uma forma de financiamento que leva a esse tipo de coisa que o nosso país hoje se enfrenta. Nós estamos à beira do fim do abismo. E o ruim é que nós temos mandato, fica a mercê de todos os políticos são iguais. E ficamos, ora, sem poder responder. Cada um com a sua ferramenta, o seu instrumento de defesa. Então era essa a minha fala, senhor presidente, que eu queria adequar aqui ao discurso dos meus colegas, e pedir também ao secretário de Infraestrutura melhorias, não só nas estradas rurais, mas aquela situação ali da frente do Esquinambá,
é lastimável, muito lastimável. Tirou-se ali o coisa e ficou ali, você passa lá, o carro faz assim, patina para lá, patina para cá. Muito ruim, muito ruim. E as chuvas vieram. Eu peço aí em nome da liderança do governo, o vereador Robson, para ver também com o secretário Zé Carlos. Eu recebi algumas ligações, a agilidade na questão do trabalho que ele já tem projetado para a aração de terra. Era isso que eu queria nesse momento Vereador registrar. Igor. Vereador Igor. Senhor presidente, a gente precisa aumentar esse tempo aí para a gente poder debater mais as coisas. Na sua fala, primeiro existe uma questão complicadíssima que poucas pessoas, vereador Emerson, entendem no Brasil, né, que foi a Constituição, né, na sua elaboração, e a Constituição em 88. Né? Por exemplo, e a comunidade aqui presente, a gente pouco entende por que o camarada que fez faculdade, por exemplo, se ele cometer um assassinato, ele vai para uma cela especial. Se o camarada que não tem faculdade cometeu o mesmo crime, vereador Abel, ele vai para uma cela comum. Então, é importante a gente pensar quem foi que elaborou essas leis e com quais interesses foram elaborados. Por exemplo, quem era que tinha nível 3, graduação, curso de faculdade naquela época? Simplesmente os senhores ricos, filhos de deputados. Então a lei, ela foi feita para beneficiar a eles próprios, com uma única universidade federal, com o olhar voltado para a Europa, que era a Universidade Federal da Bahia. E aí, penso que está complicado. Por que não se consegue fazer uma reforma agrária? Uma divisão mais justa de terra? Ora, o Congresso Nacional cheio de grandes latifundiários. Para concluir, né? Os grandes fazendeiros estão lá. Eles irão realmente aprovar uma redivisão de terras? E para finalizar, o vereador Igor colocou a preocupação das tomadas de decisões nos últimos momentos, né? Bom, primeiro eu acho que tem que haver um questionamento, vereador Walter, a partir, primeiramente, do povo e, em seguida, dos políticos. Que questionamento é esse? Né? Os políticos têm que se perguntar, eu tenho que me perguntar, o povo realmente confia em mim, enquanto político? Né? A proposta política, né, que eu já critiquei aqui nessa tribuna, que eu não estou vendo uma proposta política para o município, Cirilo. Eu estou vendo uma série de pessoas, né, a maioria muito preocupada com seus próprios interesses. E o interesse do município está passando bem longe. Então a nossa postura, vereador Walter, diz muito para o povo. Porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu faço. E o povo está aí para analisar. Então será que minha postura, né, o que eu defendo, eu estou passando credibilidade para o povo? Só isso. Vereador Robson, a questão até da documentação. Nós que somos candidatos, a lei delimita aí até 15 de agosto, e você terá 45 dias para fazer a campanha. E desses 45 dias, 15 dias aí é para preparar documento. É certidão disso, certidão daquilo. Então, isso envolve todos os candidatos a vereador,
a candidatura à chapa majoritária, porque se você deixa para a última hora, olha só, 45 dias, coisa que você pode levar no voto, mas por causa de uma vírgulazinha lá, da prestação de conta, de um CNPJzinho que você não prestou conta de um material seu, você pode ser penalizado. Então, é uma crítica que eu deixo a todos, inclusive eu estou no meio, estou inserido e a gente não toma decisão só, está tomando decisão em conjunto. Até a nossa política tem que ser evoluída. Não temos mais oradores. Com a palavra o vereador Emerson. Ele está à presença dos nossos amigos de Barrocas, o vereador Braz. Grande abraço. Oi. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, vereadora Verusca, plateia aqui presente. Bom, senhor presidente, queria parabenizar os colegas pelas falas. A fala do vereador Igor, ele colocou muito bem a respeito da forma que a política é feita no nosso país e no nosso município. Eu acho que está faltando sim o empenho não só dos vereadores, como dos pré-candidatos na política de Teoflândia. Está muito devagar, que nem diz o povo aí na rua, está fraca, está faltando decisões. E essas indecisões atrapalham o quê? A vida de cada político. O povo fica usando palavras, um disse-me disse. Vai acontecer o mesmo que aconteceu há 4 anos atrás. Se não tem uma solução rápida. É a mesma coisa. Que fulano se vendeu para ciclano, que fulano está com Beltrano. E quando vai ver, muitas vezes não é verdade. É pura mentira. Fofoca de política, de puxa-sacos que tem aí vários. Puxa-saco que tem de vários partidos aí. Não é de um só não. Até dentro do meu partido hoje. Meu não, porque eu já me desfiliei do partido, do PDT. Hoje, atualmente, estou no DEM. Mas eu deixo bem claro que existe vários puxa-sacos, só quer denegrir a imagem de vários colegas aqui dentro da Câmara. Como usou o nome do vereador Igor, como usou o meu, de Abel, do vereador Carlinhos, aqui na política de Teoflândia. Hoje a política de Teoflândia está ficando uma política de mentira, uma política suja. Isso não deve acontecer de hipótese alguma, porque o nome do político já é tão defamado e essas coisas acarretam mais ainda a imagem do político. Eu acho que não são todos os políticos que são errados, não são todos os políticos que são ladrões. Sim, existe. No nosso município existe, no nosso estado, no nosso país, no mundo existe políticos corretos e políticos errados. Isso é óbvio. E aí vem a situação que o colega Robson colocou sobre a visita dos colegas de fiscalizar. A gente faz, colega. É porque muitas vezes a gente chega aqui, cobra, algumas vezes é revisto o problema e outras não. Eu queria parabenizar a gestão pelo trabalho que ela fez em cascalhamento lá no Baixão essa semana, que eu cobrei diversas vezes aqui sobre a barragem do Baixão, sobre o sangrador que foi feito, o encascalhamento para o povoado de Murici. Eu quero agradecer mesmo pelo trabalho. Demorou um pouquinho, mas foi feito, graças a Deus. E só não foi feito na baixa do povoado do Baixão. Hoje mesmo eu tomei uma queda de moto lá, caí dentro do buraco, fui para o Baixão, estava chovendo. E eu peço à gestão, para rever a situação, que coloque umas manilhas ali, porque quando a barragem sangra, sai destruindo a estrada toda ali naquela baixa ali. E é complicado, tá lá as crateras abertas por falta de umas manilhas. É só colocar umas manilhas ali, porque a estrada está mais alta do que o terreno dentro da roça. Aí o que acontece? Quando a chuva vem, represa a água, a estrada não aguenta, que está mais alta, e rompe. Vamos colocar umas manilhas ali que resolve esse problema. É uma solução simples. Chega lá, cava com a reta escavadeira, coloca as manilhas e o trabalho está feito. Não precisa fazer uma passagem molhada, porque a estrada está mais alta do que o terreno. Isso atrapalha. E diversas vezes eu, o vereador Walter, o vereador Abel, o vereador Reinaldo, fomos sim no TCM, fomos sim em escolas, em PSFs,
fizemos várias cobranças, até os balões de oxigênio que estavam faltando nos PSFs, a gente cobrou, o vereador Valdo cobrou aqui várias vezes, todos nós estamos fazendo nossa parte. Cobrei obras do ex-prefeito Técio, que estão aí destruídas, que nem a quadra do 19, está lá. A população não pode nem usar, os buracos estão lá. Poucos dias de feito. Por quê? Porque coloca qualquer empresa, ganha licitação, vai lá, toca a obra e não faz um serviço bem feito. Pega o preço lá embaixo, aí não sei o que acontece, eu não quero aqui entrar nesse mérito, mas são coisas, bicho, que a gente tem que rever. Eu cobrei aqui da gestão, cobrei dos colegas para a gente rever essa situação no negócio das empresas. Porra, a empresa não fez um serviço bem feito, desclassifica a empresa. Desclassifica. Agora, muitas vezes, o prefeito tem o interesse daquela empresa participar. Infelizmente, é isso que acontece. A gente sabe o porquê. A gente sabe o porquê. Infelizmente, acontece. Mas por quê? A gente tem que bater o pé e ir para o Ministério Público. Mas nós se acomoda para o lado A, para o lado B, ou porque colega, isso, aquilo, outro. A gente tem que exercer nossa função. Os vereadores Igor, Carlinhos, no mandato do ex-prefeito, eles eram a favor do ex-prefeito Técio, mas foram lá no Ministério Público denunciar o leilão que teve. Fizeram o papel deles. Fizeram um ótimo papel, porque o prefeito estava saindo da gestão para que ele queria leiloar os carros. O povo ia achar o que não está leiloando para fazer o que ele bem quer com o dinheiro. Eles fizeram um bom papel. Não sou contra ele ter feito isso. Fizeram um ótimo papel. E isso eu só tenho a agradecer. E por mais, muito obrigado, presidente, pelo tempo. Dando continuidade, passo para a ordem do dia. Como prometido, tem aqui o projeto de lei 08, de 5 de abril de 2016. O outro não ficou pronto. Esse é o do vereador Robson, que regulamenta o desconto do subsídio dos vereadores, as ausências e faltas injustificadas e da outras providências. O vereador autor do projeto quer falar, tem 5 minutos para explicar o projeto. Senhor presidente, comunidade aqui presente, senhores vereadores, vereadora Verusca, cumprimentar o vereador da comunidade da cidade de Barrocas, companheiro Braz, seja bem-vindo a esta sessão, obrigado pela sua presença, e a gente fica sabendo dos acontecimentos políticos de Barrocas, e aqui a gente também está na luta, principalmente agora nesse pleito eleitoral, pré-pleito, né? Seja bem-vindo à nossa sessão. Senhor presidente, acredito que não utilizarei o tempo inteiro, porque já foi debatido aqui por muitas vezes. Eu queria pedir apenas o voto dos senhores vereadores para este projeto. Reitero que esse projeto ele não tem a intenção de denegrir a imagem de nenhum dos colegas, não tem essa intenção, Acredito que é apenas uma forma de disciplinar mais essa casa, com base no que já existe, que é o regimento interno e a lei orgânica do município. Então eu queria apenas pedir o apoio, pedir o voto para esse projeto, e acredito que vai servir, vereador Braz, de exemplo. Esse projeto, eu estou apresentando um projeto em que será descontado do subsídio dos vereadores faltosos sem justificativa. É apenas uma forma de começar a gente dar um exemplo, porque penso que o país vem vivendo momentos delicados e a gente tem ficado muito com o olhar voltado para a capital federal, e muitas vezes a gente critica o outro, critica o deputado,
mas a gente acaba não fazendo o dever de casa. E é importante o exemplo começar por nós mesmos. E quero dizer que acho muito justo, no dia que eu faltar, que o Senhor possa canetar, né, no meu subsídio, para que o exemplo comece a partir de mim mesmo. Então vou finalizar por aqui e deixar o espaço para que cada vereador também que se sentir à vontade possa falar sobre o projeto. Obrigado. Ficará espaço aberto para todos os vereadores falar. Eu convido o vereador Igor, que solicitou a palavra. O vereador Robson, como autor da matéria, ele não vota. Passa o vereador Igor fazer parte da Comissão de Justiça e Redação. Então, como integrante da Comissão de Justiça e Redação, gostaria de ouvir o vereador Igor Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, povo aqui nessa noite, minha mãe, dona Ana ali que chegaram agora, vereador da cidade de Barrocas, Braz, e seu companheiro, e demais que aqui se encontram. O projeto ora mencionado pelo vereador Robson é um projeto bom, e só estaria de encontro aquele vereador que muito faltasse. E, com certeza, penalizasse. Em primeiro, todo projeto, principalmente esse ano, que nós votamos aqui, nós estaremos votando, às vezes fica a interrogação. O vereador aprovou tal matéria. Ninguém nem sabe quem é que vai se eleger no dia 2 de outubro. Mas a lei permanecerá. Eu sou muito defensor das instituições, muito defensor. E aquilo que foi feito foi falho. Quando eu entrei aqui, muito se falava, porque os vereadores votaram sem lei, não viram. Eu subia, com referência aqui ao projeto do vereador Robson, e conversava com a secretária da casa com relação à emenda ao regimento. Por quê? Nós temos um regimento aqui, que foi o projeto de resolução de número 01, de 9 de dezembro de 2010. Regimento interno da casa. Houve, senhor presidente. Houve. Não sou formado em direito, mas vou ver aqui, e isso aí não competiu ao vereador Robson e não compete a mim, competiu a assessoria dessa casa, toda essa responsabilidade, e eu fui para colocar a emenda e quero colocar. Agora, eu irei colocar olhando para dentro do olho do nosso jurista, da nossa assessoria. Porque, olhe só aqui, eu falei do regimento interno, que foi publicado, e que não é uma lei a ser revogada, porque não é uma lei, é um regimento interno. São 123 páginas. Qualquer ato aqui da Câmara, em qualquer instância, se pedirá o regimento interno. Qualquer ato, como já foi pedido cópias desse regimento pelo judiciário local. Diz aqui, no artigo 1º, parágrafo 1º, será tido como ausente o vereador que comparecer ao prédio, que comparecer ao prédio da sede do Poder Legislativo 30 minutos iniciado o ato oficial para o qual era obrigatória a sua presença. Então, nós temos aí às 18 horas, conforme o regimento.
Aqui fala 30 minutos. E vou ler aqui o parágrafo 2º. Será tido como faltante o vereador que não comparecer no prédio, sede do Poder Legislativo de Teofilândia, em dia e horário previsto. Vou fazer um parágrafo. Parei e na frente fala. Em forma legal ou regimental. Por que isso? Porque o regimento fala que às 18 horas, com tolerância de 15. Agora vem o regimento. Considera-se ter comparecido às sessões o vereador que assinar o controle de presença perante o primeiro secretário no início ou no término da ordem do dia. E ao término da ordem do dia. Está escrito e ao término da ordem do dia. Depois fala do desconto dos atos. Se fala aqui em desconto, que, salvo engano, hoje é a quantia de 175. E é uma lei, vai ser, aqui o regimento já fala, e aí vai ser cumprido. Possa que até a maioria dos vereadores que aqui estão hoje não estejam. Mas pode ser questionado, porque mexe com dinheiro, mexe com desconto. Mexe com desconto. Há uma avaliação no banco do total que a gente ganha para desconto a regime de empréstimo. Eu deixo o alerta que há um confronto. Há o confronto do nosso regimento com a lei. E esse confronto, o vereador Robson sentou com a assessoria. E o assessor preparou o projeto e ele assinou, confiante. Pela minha leitura, há um confronto. Há um confronto do regimento interno que não é revogável, não é uma lei, e de uma lei. E de uma lei. Deixo aí a critério de cada vereador, eu externo aqui a minha opinião, porque, senhor presidente, sinceramente, o que eu estou falando aqui, vou repetir na frente do Dr. Jones, e até eu acho louvável até a posição da secretária, que ela disse, ó, como é que a gente vai entrar com a emenda se há um regimento? Ou adapta o regimento, ou o projeto tem que estar em consonância com o regimento. Se houve essa questão, não é minha, não é, foi uma questão da assessoria dessa casa. Então, o meu entendimento, a minha leitura, se outros tiverem qualquer outro tipo de leitura, e o vereador Robson falou, eu tenho interesse em colocar essa emenda para a gente não confrontar o nosso regimento com a lei do colega. Não sou contra a lei. E, por sinal, pode olhar os livros aí. Eu venho sempre que posso faltar, como a gente... Mas será descontado valores. Será descontado valores. E nós não estamos preparando aqui, tanto nem regimento, como a lei, só para quem está. Poderá uma Câmara futura aqui. Então era esse o meu entendimento, a minha opinião, vereador Robson. Nada contra o senhor, eu queria externar a minha preocupação nesse sentido, e eu já tive informação de Lúcia que Vossa Excelência sentou com o Dr. Jones e foi preparado junto, em consonância. Então eu fiz essa leitura. Viu? A minha parte. Colega. Colega Igor. Só para concluir, o colega falou, eu queria ouvir o parecer do novo colega. Parecer para... Vereador Carlinhos, presidente, antes do vereador Igor dar o parecer dele, eu queria... para mim não ficou muito claro qual foi o ponto que Vossa Excelência coloca, que está o desacordo entre a lei e o regimento. Qual o ponto específico que o senhor coloca? Será tido como ausente o vereador que comparecer ao prédio da Câmara, sede do Poder Legislativo, 30 minutos iniciado o ato oficial, o qual era obrigatório sua presença. Por um exemplo,
Cada vereador aqui tem 10 minutos. Digamos que 4 se inscrevam. 40 minutos se foi. Se o vereador chega aqui de acordo ao projeto, ele está ausente. Mas o regimento fala que é a ordem do dia. Que ele prejudicou a votação. O regimento diz que é a ordem do dia. A outra questão. Será tido como faltante o vereador que não comparecer no prédio sede do Poder Legislativo em dia e horário previsto em norma legal ou regimental. O nosso regimento diz o quê? Ordem do dia. Ordem do dia. Então, o meu questionamento é esse. Então, entendeu, né? Eu acho que aí houve uma questão que a gente tem que porque eu estou entendendo, eu voto a favor, tranquilo. Agora, o regimento, ele não é revogado. Inclusive, ele é publicado por várias folhas, ele é declarado aí na imprensa. Tem todo um procedimento. Eu acho que se passou 3 meses ou alguma coisa para se formular esse regimento. E qualquer parâmetro com relação o funcionamento do Legislativo se dá-se o regimento. Eu acho que a gente acompanha todo dia Senado e... Então era isso, vereador Robson. É esse o meu questionamento. E eu subi para fazer a emenda aí, Lúcia me sinalizou. Isso aqui é bom sentar, porque Robson sentou junto com o Jones. Sentou. Foi feito junto e olhando o regimento. Ô colega, só uma situação. Eu acho o seguinte, que independente do que está confrontando aí, eu acho que em vez da gente colocar em votação hoje, eu não vou deixar de votar no projeto, isso é uma opinião minha. Que a gente não coloque em votação hoje e que convoque o assessor da casa para a gente ter uma reunião, nós vereador, para estar revendo essa situação. Porque depois que for aprovado aí, não tem como voltar atrás, não. Acho que tem que rever antes. Se o erro foi da assessoria na época, ou de A, ou de B, ou de C, eu não sei. Mas não vamos permanecer no erro. Vamos rever a situação. Essa é a minha opinião. Presidente, eu concordo com as falas que foram colocadas aqui, né? Eu acho que realmente a gente precisa fazer essas considerações do projeto, né? Sobre o que o vereador Igor coloca, né? De fato, vai ter, sim, se o projeto for aprovado, terá desconto, sim, com as faltas injustificadas. E eu acho que é aquilo que eu falei anteriormente, é questão de moralizar, porque se o professor ou qualquer profissional aqui não for trabalhar, o dia é cortado. Não é assim que acontece? Né? Se o professor ele chega 40 minutos atrasado na aula, ele já perdeu a aula inteira, porque a aula são 50 minutos. Né? Então, essa parte, na realidade, até já tem no regimento interno, e eu já expliquei outras vezes que foi uma falha não só minha, também como da mesa diretora, que não me passou. O regimento fala que os secretários têm que me passar as faltas, tá no final do mês para o desconto. Resumindo, foi feito uma coisa que não foi feito o desconto até hoje, mas já me responsabilizei de fazer esse desconto. Inclusive, os vereadores que não tiverem apresentado os atestados, já comuniquei e terão sim. Chegará na conta dos novos colegas o valor descontado e estará no contra-cheque especificando quais foram as datas das faltas. Vereador Raimundo, como o vereador Igor não deu parecer ainda. Mas... Desculpe, presidente, mas não ficou a proposta do vereador Emerson de voltarmos a conversar com a assessoria da casa? Eu vou dar meu parecer, ele quer que eu dê o parecer, eu vou dar o parecer. A minha opinião é essa, ainda de dúvida, e eu dou exemplo aqui na sessão passada do vereador Isaías. Ele chegou aqui, eu acho que na hora do dia. E, vereador, se Vossa Excelência, a sessão passada, houvesse um desconto, Vossa Excelência podia ingressar na Justiça baseado no nosso regimento, artigo 86, porque
Existe a lei, mas nós temos um regimento interno. Então, o meu questionamento é esse, senhor presidente, e no momento eu aguardo a assessoria para dar meu parecer. Excelência, conselheiro. É a data. Eu concordo, acho que a gente tem que sentar com a assessoria da casa para ver essa questão, mas lembrando que existe a hierarquia, né? Dentro do campo da lei existe a hierarquia. No caso, acredito eu que uma lei é maior do que um regimento interno. Tudo bem que o regimento se baseia na lei, mas como é um projeto de lei, mas para não gerar essa dubilidade, porque já existem outros casos da nossa lei orgânica que diz uma coisa, a lei orgânica diz uma coisa e o regimento diz outra. Aí a assessoria da casa chega e diz assim, mas a lei orgânica é maior do que o regimento. Não diz isso? Mas mesmo assim eu não acho legal. Eu acho que tem que estar as duas realmente em sintonia. Tanto o regimento da casa como a lei orgânica do município tem que estar em sintonia. Para não acontecer nessas interpretações equivocadas, e isso até mesmo em outras votações mais importantes dentro da casa pode dar problema. Porque se tem um entendimento, daqui a pouco outro vereador tem outro entendimento, e isso pode ser utilizado inclusive para gestores que possam vir, né? Que queiram defender apenas seu próprio interesse. Então, para não estender o assunto, vamos, a pedido da comissão e a pedido até do próprio autor da matéria, vamos deixar para discutir com o assessor jurídico, vou ver se ele pode estar aqui na próxima semana, na próxima terça, e até a gente se reúne mais cedo, às 17 horas, e podemos tirar as dúvidas e ver se coloca aí, se faz alguma alteração nesse mesmo. Passo para explicações pessoais. Presidente, eu vou pedir aqui o tempo das explicações pessoais, até porque foi um assunto, senhor presidente, muito comentado nas redes sociais. As pessoas na rua nos pararam para perguntar sobre esse assunto. Teve pessoas também que foram na minha casa para saber, outras me ligaram. Em relação à votação do aumento do teto, né, dos vereadores para R$ 7.500. Deixar claro aqui, principalmente para a plateia aqui presente, em relação à questão desse teto. É um teto, não significa dizer que o nosso salário, a partir do mês de quem ganhar, o nosso salário mesmo agora, porque muita gente está interpretando, vereador Robson, como se a partir do próximo mês, o mês de junho, a gente já receba 7.500. E não é isso. O teto é para os 4 anos de uma legislatura. E não significa dizer que vai chegar a 7.500. Por exemplo, essa legislatura da agora, todo mundo sabe aqui, todos os vereadores sabem, o presidente da casa sabe, que o teto é de R$ 6.800. Mas alguém aqui ganha esse valor? Ninguém ganha R$ 6.800. É R$ 5.150 bruto. Quando desconta, vai para R$ 4.150. Então, deixar isso claro, porque eu percebi de pessoas instruídas, que inclusive têm uma formação na área de direito, né, causando uma polêmica nas redes sociais, querendo dizer que a gente aumentou, como se a gente irá receber isso. E acredito eu mais ainda, senhor presidente, e Vossa Excelência pode explicar melhor, que esse teto é um teto impossível de ser cumprido na próxima legislatura, porque nós sabemos do jeito que vai as quedas de receita, nós sabemos da situação econômica do país, e além disso, se eu não me engano, a Câmara também tem uma percentagem de pessoal a gastar, gasto com pessoal. Então, se vocês pegarem o teto, vamos dizer que esse teto seja válido, de 7.500, com certeza o presidente da Câmara vai ter contas rejeitadas, não é isso? Porque existem os outros funcionários, então irá ultrapassar o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, deixar aqui claro, para a plateia, principalmente aqui presente, que os 7.500 é um teto que dificilmente vai ser cumprido. Deixar isso bem claro. Além disso, para informar aos senhores vereadores aqui presentes, porque nós temos um tempo muito curto, apenas 10 minutos, lá assim é 20, eu vou até sugerir que se aumente, a gente precisa discutir mais, entendeu? Que na próxima semana, provavelmente, vai estar dando início a construção de uma praça na comunidade de Brasa. Então, se os senhores vereadores puderem acompanhar, fiscalizar, acredito eu que é importante. E, inclusive, essa construção dessa quadra é com recurso próprio,
vai ser gasto em torno de 140 mil para a construção dessa praça na comunidade de Brasa. Então, assim, eu fico muito feliz com tive essa notícia na prefeitura, conversando com Maiara, engenheira, e com demais pessoas da prefeitura, porque eu percebo que, em virtude da crise econômica que assola o nosso país, que os municípios vêm sentindo o impacto dessa crise, a gente ainda tem conseguido fazer muita coisa nesse município com recurso próprio, honrando os salários dos servidores e também dando aumento a garis, dando todos os direitos trabalhistas que os funcionários públicos merecem. Agradecer, senhor presidente, pela tolerância. E acho importante, se Vossa Excelência quiser também explicar essa questão do salário, eu acho que é oportuno, conselheiro. Só a respeito das explicações pessoais, referindo à praça, como ficou a situação da Praça da Cidade Nova? Tem alguma explicação aí? Nós estamos esperando, né, a segunda parcela da Condé. O engenheiro já veio fazer a medição, entendeu? Já foi feita a medição. Todas as medidas cabíveis já foram tomadas pela Prefeitura Municipal, no sentido de oferecer todas as documentações. O prefeito já foi 5 vezes à Condé, a esse órgão, exigir que seja depositada a segunda parcela. O prefeito, inclusive, foi a Brasília, cobrou do deputado federal Afonso que intermediasse essa relação com a Condé. Deu resultado, porque o engenheiro não tinha nem vindo aqui ainda, e com essa visita ao prefeito a Brasília, a gente conseguiu, pelo menos, fazer com que o engenheiro viesse, fizesse a medição para encaminhar a Condé. E aí a gente está esperando um retorno da Condé. Eu acredito que nesse mês de junho, vereador Emerson, possa que saia, porque existem diversas propostas aí, inclusive do governo do estado, de se liberar 3 obras para cada município. Inclusive, provavelmente, a gente vai ser contemplado com uma ambulância e também com 2 postos artesianos. E, com fé em Deus, através da cobrança do prefeito, e estive também em Salvador a semana passada, 2 ou 3 vezes, estive no gabinete de Gica cobrando também maior celeridade nessa questão das emendas parlamentares para cobrar do governador que venha logo essas emendas e também que seja liberado essa segunda parcela para que realmente a Praça da Cidade Nova seja construída. Agradeço pela parte. Muito obrigado. Vereador Isaías e a plateia presente, os vereadores e a vereadora, em relação a esse fato, eu pensei em comentar, até trouxe uns materiais. Depois eu até não ia falar, mas o meu colega pediu para falar, eu vou comentar aqui 2 minutos, que na realidade, por que eu não iria comentar? Porque eu percebo, e eu tenho certeza, de que a maioria das pessoas que estão jogando em redes sociais, que estão jogando na rua, em relação ao salário dos vereadores, pelo grau de escolaridade, pelas pessoas que são, pelas ligações a grupos políticos, você percebe que são más intenções, você percebe que a intenção simplesmente é jogar a população contra a gente. Porque na realidade eles sabem da realidade, mas eles jogam da forma que eles querem, para as pessoas interpretarem mal. Mas, felizmente, não repercutiu. E a explicação que eu queria falar, e queria ser breve, nós temos aqui a lei 224, 17 de abril de 2012. Essa lei, a Constituição Federal manda obrigatoriamente que as câmaras votem o salário do vereador, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários para a próxima legislatura. Vota um ano antes, vota no ano da eleição. A verdade é essa. E para prefeito, para secretário e para vice-prefeito, os vereadores determinam o valor que acha justo. Mas para vereador, não. Existe uma tabela que a própria Constituição Federal, ela limita através da população. De 0 a 10 mil habitantes, a cidade tem até 10 mil habitantes, 20% da deputado estadual. De 20 a 50 mil habitantes, 30%. E daí por diante, né? Nós, Teofilândia, estamos enquadrados na 30%. Como o nosso colega falou, não é estabelecido um valor, estabelecido um limite máximo.
Os vereadores podem receber até X. E eu queria até explicar em relação a isso. A lei que estou aqui em mãos foi votada em 2012. Para essa legislatura agora, nós vereadores, era para estar recebendo, era para estar cumprindo essa lei, que a lei está aqui. Ela estipula um valor. Os vereadores de Teofilândia, no seu artigo 1º, os vereadores de Teofilândia receberão um subsídio no valor mensal de R$ 6.180, que equivale a 30% do subsídio da deputada estadual. Só que o parágrafo diz isso. Nos próximos parágrafos dá direito a se enquadrar as leis, a respeitar os limites de 70%, a respeitar vários limites. E dá um direito a se cumprir a lei, e aí não é necessário que receba esse valor. Os vereadores têm consciência que começaram recebendo 4.700. Ora, a lei era 6.180. Então não precisou de manifestante ir para a rua, não precisou de grupos sociais, não precisou de nada para nós, estando com a lei aqui na mão de 6.180, começar a receber 4.700. E eu até agradeço os vereadores poderiam estar indo para a justiça, cobrar essa lei, eu ia me defender, eu acho que eu ganharia, mas vocês iam correr atrás do direito de vocês, e nenhum vereador fez isso. Passamos os 4 anos, cada ano foi feito, todo ano do 10º aumenta um pouquinho, vem sendo acrescentado a cada ano R$100, R$150, o último ano agora aumentou R$80, porque a crise pegou, e pegou direito. E hoje, meu contra-cheque está aqui, eu trouxe o contra-cheque. Que depois do aumento dos R$80, é que os vereadores aqui recebem 5.230 bruto, líquido 4.246. Isso eu que não tenho empréstimo. A maioria dos colegas vereadores, eu sei que a classe é sofrida nesse sentido, que quem passa pela minha mão os pagamentos, a maioria tem empréstimo, não recebe nem esse valor. Então assim, eu não queria discutir, porque lá até em um dos grupos que eu estava, eu coloquei um áudio explicando. E depois eu percebi que não adiantava você explicar ali. Porque você falar ali, eles vão inventar, como inventaram. Quando eu falei que era a lei, aí alguém falou lá, é a lei de 20 a 50, até a fulano tem 23, então até a fulano era para ser menos. Quer dizer, não está vendo que a lei fala 30% de 20 a 50 e não é obrigatório pagar. Fala que é um direito adquirido, o máximo X, porém tem que seguir os parâmetros. Ali você vê, as pessoas são ligadas a partido político, daí você já tira tudo. Pessoas ligadas a partido, se fosse pessoas comuns, cidadão comum, está errado. Eu até concordo, eu acho errado, até um valor alto, principalmente para os vereadores que não desempenham seu papel, se caso tem alguns nesse caso, eu acho valor alto. Mas não vai receber e não recebe. E outra coisa, não estamos votando para a gente não. Estamos votando para quem ganhar. Se a gente ganhar, e não, eu tenho certeza de uma coisa. Dificilmente a gente consegue chegar a essa lei de 2012, a 6.180. Durante os 4 anos, dificilmente se chegará a cumprir a lei dos 4 anos atrás. Dificilmente. Vamos ter fé em Deus que essa crise acabe, porque senão nem na lei passada a gente não vai ser enquadrado, não seremos enquadrados. Então assim, eu até pensei de ir para a rádio, explicar, mas eu prefiro deixar quieto. Se continuar muita coisa, a gente, infelizmente, teremos que tomar atitudes e ir lá. Mas aí você vê que eles que estão colocando lá no grupo, eles colocam assim, vamos falar até a eleição. Para quê? Até a eleição. Vamos fazer isso. Vamos ter que... Quer dizer, aí inventaram até de ter vários vereadores, ter pessoas agora, vereadores voluntários. Por que não são voluntários nas áreas que exercem as funções? Não são. Por que não já vinha sendo vereadores antes? Por que essas pessoas que estão lá reclamando não trouxeram projeto de leis para a gente apresentar aqui? Que eu diria, a pessoa aqui sabe e está querendo apresentar. Na realidade, é só oba-oba. Como já falei anteriormente, tentando colocar a população contra a gente. Não tenham medo dessas coisas
E para mim é tranquilo. Eu nem ia comentar o assunto, mas como o vereador Isaías pediu, falei o que eu acho que é correto e tenho documentos para provar. A lei é o teto, né? O vereador Igor também quer falar nas expressões pessoais. Senhor presidente, diante dos fatos, a gente não pode ficar calado e não se pronunciar. Eu não gosto muito de comentário em WhatsApp. Eu não entro. Está sendo divulgado aí ao vivo, né, pelas redes sociais. O que eu queria deixar nesse momento era, primeiro, que eu respeito a opinião de cada um, seja ele quem for. Filiado a partido, não filiado a partido. As intenções que estejam, sei que todos, independente de política, têm intenções na vida, beleza. Primeiro passo. Não foi votada uma lei específica só aumentando o teto do salário dos vereadores. Fala-se em aumento de secretários, fala-se em aumento de um cargo de vice ou vice-prefeito e fala-se em aumento do prefeito. Não foi, aí não houve uma configuração de uma lei apontada só para a Câmara. Foi todos esses agentes públicos colocados na lei. Segundo, quero saber, primeiro, existe aqui colegas, que não vou citar o nome, que nem candidatos serão, votaram na lei. Segundo, não tem ninguém aqui nessa Câmara que tenha uma bola de cristal e que vai saber quem vai se eleger. Podemos estar votando aqui uma lei que irá beneficiar outras pessoas. E acho que essa questão salarial, como disse Carlinhos, que mostra seu contraste, é que eu amostro o meu aqui, e alguém diz até que eu faço milagre, por algumas coisas que eu faço, 1.999 é meu valor líquido. Eu tomei um empréstimo porque eu não tinha uma casa, e eu tive que financiar uma casa, eu vou terminar de pagar no final do mandato. Foi votada uma lei aqui, aberta. Não foi fechado, foi aberto. Nós não votamos fechado, foi aberto, está sendo divulgado. As pessoas têm todo o direito, E o valor do duodécimo da Câmara é o seguinte: eu posso falar que não aumente o valor do vereador. O vereador Isaías falou e Carlinhos falou. A lei determina que o valor do duodécimo da Câmara, que é no seu total de 7% da arrecadação do ano anterior, será pago com folha de pagamento, o limite de 70%. Por isso nós não chegamos no teto. Aí fica a interrogação. Bom, e esse aumento aí dos vereadores vai mexer em quê? Se aumentar e não aumentar, o valor repassado para a Câmara será 7% da receita. Não irá causar nenhum tipo de economia. O valor repassado será o mesmo. Chegando no final do ano, se não for gasto, esses valores é devolvido. Essa atual legislatura nossa, e eu já estou na segunda, poucos vereadores Isaías, poucos nós, viajamos e temos direito à diária, que poderia entrar no 70%. Mas pode corrigir, eu vou a Salvador, sei que a lei fala, a gente vai, venham angariar se a Câmara tiver, que é um direito nosso, que atribui a diária. Outras câmaras não pagam salário, mas eu acho que vocês veem na televisão, sai dando diárias, que é até mais imoral, porque o salário do vereador é descontado
imposto de renda, é descontado o INSS. Então, poderia qualquer um da gente, e sairia até melhor, vereador Robson, nós pegarmos um da gente aqui, dizer, população, sou contra o aumento, e fazer esse tipo de coisa, sou contra. A partir de agora vou pegar esse negócio e vou fazer uma política forte. Mas houve uma maturidade, ninguém se posicionou aqui, a gente, tanto situação como oposição, o vereador Isaías discordou de alguns valores, nós sentamos com relação à prefeita, à vice-prefeita, e houve uma questão que não foi pensada nos vereadores, foi pensada num teto que a lei determina. Eu não tenho vergonha nem medo, e as pessoas respeitam a opinião, não vou aqui nem minimizar, nem aumentar, mas eu irei defender essa tese. Fica aqui, Isaías, e outros que eu encontro em muitos locais, prestando um serviço à população. E aqui fica para quem quer entrar, mesmo como voluntário. Porque se passar 4 anos e não fizer nada, nem de voluntário volta. Porque quem vai tirar para a população que quer um retorno do serviço. Fazemos aqui um papel que não é nosso. Pode questionar um papel que não é nosso. Mas ai de nós, como vejo bem ali o pai do vereador Isaías, que encontro sempre com as pessoas, resolvendo, atendendo à ansiedade da população. Que não fosse esse trabalho e que nos imbui, porque se você bota um carro para rodar, você tem que colocar gasolina. Se alguém está sendo salvo uma vida, tem um custo. Então, a nossa defesa é o nosso trabalho. Para quem quer ver se é bom, se o valor é muito, fica aí o desafio. E em tempos de crise, em tempos que as pessoas não confiam mais em políticos, vereador Isaías, é a nossa única defesa. Nossa única defesa. Horas, pelo aquele lá de cima, que está vendo uma mão sendo estendida. Meu amigo, está precisando de uma ajuda? Aqui, eu aqui. Vamos ali, vamos acolá. Então eu quero ficar lembrado assim, desse jeito. E esse enfronto, eu não entro no mérito. Fica aí, com todo respeito a essas pessoas, não entro no mérito, não vou debater, vão continuar sendo, agora fica a interrogação. Se candidatem, venham para cá. Pode vir para cá, que são 11 cadeiras, vai sobrar vaga aí para muita gente. Ninguém sabe. Votamos uma lei, poderia, vereador Robson, será que a gente sabe se vai ganhar? Isso era até imoral nosso, a gente já sabendo. Podia ser até depois da eleição? Deixa eu interrogar só. Podia ser até depois do dia 2 de abril. E mais imoral ainda, porque a gente podia determinar. Não, foi antes, para deixar o espaço democrático das pessoas que se elegerem, poder chegar a um teto que nós não chegamos. Então era isso que eu queria externar. Que poderia, senhor presidente, nesse momento, o senhor como presidente deixar no embate sozinho, ou o vereador Isaías, ou o vereador Robson, que estão, mas me pronuncio também. Fico aí na linha de frente, respeitando, mas defendo essa tese. Votei com os meus colegas uma lei que nós não pensamos só na gente. Viu? Muito obrigado.
E a irresponsabilidade dessas pessoas que estão jogando no ar é tão grande que eles nem procuram saber de documentos, de leis. Por exemplo, um dos questionamentos que as pessoas estavam questionando, que os professores não tinham recebido o aumento e que os vereadores tinham recebido. Ora, os professores receberam. Os professores, chegou uma lei aqui, que essa lei poucas pessoas têm informação na rua, mas chegou a segunda lei, além do piso, além da lei dos 11% desse ano, chegou uma lei com 4,61, se eu não estou enganado, que equiparou o piso. Os professores hoje recebem o piso. Se não recebe ainda, é porque a lei... Mas recebe. Ficou um mês retroativo que ficou de pagar durante alguns meses posteriores. Mas os professores recebem. E eu expliquei também em relação à porcentagem. Que o aumento do secretário foi 4%, do vice-prefeito 14%, do prefeito 7%, dos vereadores 22%. Isso em 4 anos. Diferente de 50%, 60% que estavam sendo divulgados. Então, assim, eu falei que só ia me pronunciar, porque o vereador Isaías pediu, que eu acho que essas coisas não abalam, e eu não tenho medo de rede social, não tenho medo de rádio, tenho medo de... Na realidade, faço meu trabalho, e para mim, tudo isso aí vai pelo vento, e na urna a gente dá a resposta. O vereador Raimundo quer falar, a gente encerra. O vereador Raimundo. Senhor presidente, o tema é o salário tão famoso do vereador, que tanto já aumentou até os candidatos. Agora já tem bem uns 80 candidatos já, com esse anúncio falso que os pessoal colocaram no WhatsApp. Até mesmo teve até um dos funcionários aí da prefeitura que estava com a lei mostrando o povo. Mostrou um dos próprios funcionários lá e o funcionário me comentando. Mas eu acho importante que essas pessoas, antes de divulgar, que viesse procurar um dos vereadores, então o presidente da Câmara, para se informar direito, para que não ficasse passando essas informações erradas. Porque aonde se tem a verdade, a mentira será rebaixada. E está aí, para as pessoas que não sabem fazer política, e está fazendo desta forma aí. Mas que essas pessoas tenham certeza, não tem o poder de chegar lá, de ser um político preparado. Se prepare primeiro para chegar, para ser um político, para poder divulgar as coisas corretas da Câmara, das leis que os vereadores formam. Eu acho interessante que eles sempre falam, os vereadores, nenhum deles lá apresenta um projeto, mas tenho certeza que nenhum deles vieram nos procurar para saber se a gente já apresentou algum projeto. Nenhum deles. Nenhum. Mas o que fala é isso. Nenhum dos vereadores já apresentou um projeto. Eu tenho certeza que todos aqui já apresentou seu projeto aqui nesta casa. Todos eles estão deixando aqui sua marca. Se fez ou não fez o gestor, mas o vereador teve a intenção de apresentar seu projeto e foi registrado aqui. Então, essas pessoas, infelizmente, são uns políticos que estão entrando agora na política que não tem noção, que eles vão tomar mais aula de política para poder aprender a falar de política e não querer denegrir a imagem dos vereadores, que eles vão aprender mais. Não tendo mais nada, em nome de Deus, da pensa toda, Presidente, só um aviso. Comunicar que hoje aconteceu aqui a conferência, a audiência pública, de prestação de conta pela Secretaria de Administração do município, do primeiro quadrimestre deste ano. E a comunidade estava aqui presente, queria registrar e informar a todos os vereadores que aconteceu hoje a audiência pública. Não tendo mais nada, declaro encerrado. Fica na próxima para de hoje às 18 horas.